galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez, na companhia do mestre Alisson Castro, para poder aqui tirar aquelas dúvidas. Foram muitos comentários, amado mestre, já que anotei todos aqui, ó, como prometido. E os assuntos mais específicos que foram cobrados aqui: economia, Brasil, Ceará e principais aspectos. Isso. Beleza? Então, com vocês, galerinha, diretamente dos bastidores do Colégio de Concurso de Fortaleza, Ceará, professor Alisson Castro. Lembrando a todos vocês, vamos seguir o prof. Alisson Castro no Instagram. Amado mestre, Instagram, redes sociais pra galerinha aí. É Alisson, ALYSSON.Castro no Instagram e o Facebook, Alisson Castro. Tá? Então, galerinha, com vocês, mestre Alisson Castro. Rapaziada, vamos lá conversar um pouquinho hoje sobre a economia no Brasil, certo? A economia é um assunto que sempre cai, tá? A banca que elabora o seu concurso do Detran, ela gosta muito desse tipo de assunto, tá certo? E quando eu falo de economia no Brasil, a gente fala sobre os vários períodos da economia brasileira. Lembrando que a história do Brasil é dividida em 3 etapas: o Brasil Colônia, o Brasil Império e o Brasil República. Dentro do Brasil Colônia, vamos começar pela primeira parte, a gente subdivide a estrutura econômica em 2 importantes períodos. O período pré-colonial, que é o período que antecede a efetiva colonização do Brasil por parte de Portugal, e o período colonial. No período pré-colonial, a gente não tem nenhuma grande atividade que venha alavancar a balança comercial de Portugal naquele período. Mas a gente tem uma atividade extrativa, que é o extrativismo vegetal, a famosa lembrança da retirada da Mata Atlântica do nosso pau-brasil. Pau-brasil esse que era levado para Portugal para ser utilizado na extração da sua tintura, para ser confeccionado então o tingimento da manufatura têxtil de Portugal naquele período. Passados 30 anos de período pré-colonial, a gente chega no período colonial e aí vem a tentativa de instalação da manufatura agroexportadora do açúcar. Então a gente tem o modelo, né, manufatureiro do açúcar brasileiro. E aí eu voltei à concentração na região Nordeste, especialmente numa zona chamada de Zona da Mata Nordestina, ou Zona da Mata Açucareira, que pega ali a região do Rio Grande do Norte até norte da Bahia. Então toda aquela área, né, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, ela vai se concentrar e vai se dedicar à produção do açúcar. Lembrando que aquela estrutura obedece aos critérios do plantation, do latifúndio, da monocultura, da cultura de exportação, que eu vou vender para, né, na Europa, vou levar para a Europa, e aí a utilização de mão de obra escrava. Lembra que no Brasil nós temos 2 momentos de mão de obra escrava. A mão de obra escrava indígena, no momento inicial, até a presença efetiva da Igreja Católica na nossa colonização, e aí o modelo que vai prevalecer, que vai preponderar, que é o modelo escravo. Tá? Passada a fase do açúcar, a gente chega a um novo momento, que é aquela fase de penetração no interior do território brasileiro, com a chegada das expedições bandeirantes, as expedições particulares que iam em busca dos metais preciosos. E aí, para esse tipo de bandeira específica, a gente tinha um nome, que eram as bandeiras de prospecção. Então essas bandeiras de prospecção encontraram na região interiorana do território, né, já naquele extremo da divisão entre Portugal e Espanha, a famosa região das Grandes Minas Gerais, dando ali um alto poder de concentração populacional na famosa região Centro-Sul. E aí, por alguns séculos, o Brasil, então, teve uma intensa exploração mineradora. A extração de ouro que desenvolveu toda aquela região, onde hoje a gente conhece principalmente os estados da região sudeste do Brasil. O Brasil se torna, então, uma nação independente, se liberta de Portugal, e aí no período do século XIX, no período imperial, vem o desenvolvimento da atividade também agroexportadora, mas nessa vez a monocultura não é mais do açúcar, é a monocultura do café. E aí durante o século XIX e até meados do século XX, o café vai ser o principal produto de exportação do Brasil. Então o café, a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850, ele tem uma explosão no Brasil, e aí as áreas de produção desse café se concentram especialmente, inicialmente, a origem dele lá na região do Vale do Paraíba, aquela interseção entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e aí depois ele se desloca com grande força para a região do Oeste Paulista, aonde você vai ter a criação daquele grupo de grandes produtores de café que são chamados barões do café. Esse café se estende do período imperial até o período republicano. Você lembra, inclusive, que existia no Brasil uma prática política chamada de política do café com leite, a dominação oligárquica dos estados de São Paulo e Minas Gerais dentro do cenário político brasileiro, comandando a sucessão dos nossos presidentes durante os primeiros anos da República. Depois do café, então a gente tem nos anos 30 a política de industrialização trazida por Getúlio Vargas, onde ele vai fazer um investimento na política de industrialização de base, e aí eu vou ter os anos 30, 40, 50, dentro dessa mesma perspectiva, trazendo esse modelo de industrialização no Brasil até hoje. Agora vale lembrar, mesmo com esse investimento na industrialização, desde o período do Estado Novo, desde o período ali do
desenvolvimento do período populista, com Juscelino Kubitschek, com a Petrobras de Getúlio Vargas em 53, eu não tenho o desligamento ou a anulação das atividades agroexportadoras. O Brasil ainda hoje é conhecido pela sua atividade agroexportadora. É um grande produtor de soja, é um grande produtor de carne bovina. Nos períodos recentes dos últimos governos, nós tivemos o Brasil no status de maior produtor de carne bovina, maior produtor de soja. Então nós temos esse legado, esse percurso durante a economia do Brasil, quer no período colonial, quer no período imperial ou até mesmo no período republicano. Puxando aí para atender o pedido da rapaziada, no Ceará a gente tem um modelo um pouco diferente. No Ceará, isso, a gente tem a concentração da atividade da pecuária num primeiro momento da colônia. Aí você pergunta, e por que a pecuária e não a cana, já que o Ceará também está no Nordeste? Porque havia um decreto, né, imperial, um decreto do rei de Portugal, que proibia a criação de gado na zona da mata. Pirangueiro, viu, mas cara... Por quê? Porque essa simbiose, essa relação gado e cana era uma relação prejudicial para o projeto econômico português. Vale lembrar que o gado comia cana, pisava o solo, degradava a fertilidade do solo, então a coroa, que tinha como açúcar o seu famoso ouro branco, resolveu preservar aquela região e ordenou a interiorização do gado, e aí contempla as regiões onde hoje você tem os estados do Ceará e do Piauí. Então, na região do Ceará, Aracati foi o grande ciclo econômico do Ceará. A criação das fazendas de charques, as famosas charqueadas, que desenvolveram a região do Ceará, e aí a principal fonte econômica foi essa. Nós tivemos em alguns pontos, principalmente na região sul do Ceará, o cultivo da cana, mas não tão expressiva como na região do litoral ali da Zona da Mata, e aí naquela região ali do Cariri você tem uma pequena produção de açúcar nos engenhos, uma parte de doces, a famosa rapadura, que é tão conhecida aqui, e também a produção de cachaça, que era moeda de troca por escravos, quando se tinha o comércio do tráfico negreiro. E aí depois o Ceará passa, então, no período imperial, a aparecer outras atividades. Na região do Baturité, né, você vai ter a produção do café, o café que chegava aqui agora também numa quantidade pequena, não dava para competir com o café lá da região sudeste, lá da região do estado, né, na época da província de São Paulo. E aí depois o Ceará, no século XIX, começa a intensificar a atividade comercial, e aí surge, naquele período do século XIX, aquele binômio gado-algodão. Quando os períodos de seca eram muito extensos, né, a estiagem se prolongava, o gado, o rebanho dizimava, e aí o algodão, que é uma planta resistente à seca, acabava tendo um destaque no cenário econômico, nos indicadores econômicos do Ceará. E aí, século XX, século XXI, o Ceará acompanha um pouco da dinâmica, né? Acompanha de forma até tardia em alguns momentos, mas ele acompanha um pouco a dinâmica do que está acontecendo com a economia brasileira. A gente tem hoje uma economia muito diversificada, o terceiro setor está em grande fase de produção, de geração de recursos, e aí o Ceará, a partir da abertura do neoliberalismo, né, ali nos anos 90, ele começa a se apresentar e se destacar como uma região forte para a atividade turística. E aí hoje o Ceará, pelas praias, né, tanto da costa leste como da costa oeste, agrega, é um grande destino hoje de visitação de turistas, e é claro que o turista ele chega, né, acaba fazendo compras, aí tem a rede hoteleira, a rede de restaurantes que acaba também tendo um aquecimento nesse período, as barracas de praia. Então o Ceará fica conhecido nesse sentido. Lembrando, o Ceará ele tem uma atividade inicialmente com a carne de gado, né, as charqueadas, depois vem a figura do algodão e eu crio o binômio gado-algodão, e aí depois eu vou ter outras atividades subsidiárias, eu vou ter o café, eu vou ter o artesanato, e aí no século XX, então, o Ceará inicia essa fase de modernização, de industrialização. Eu vou ter a criação de um parque industrial aqui na região metropolitana de Fortaleza, que é ali a região de Maracanaú, a região do conjunto industrial, e eu vou acompanhando, né, um pouco mais tardiamente o que está acontecendo então na economia brasileira, tá certo? Cara, prof, sinceramente, esse grande resumo aí, eu me senti assim, viajando mesmo assim, cada lugar que eu ia, eu conseguia imaginar. Eu também, prof, é bom de passar para os nossos internautas também, que eles possam dar uma parada no vídeo, que, prof, aqui só fez simplesmente um resumão, cara. Isso. Um resumão que, tipo assim, eu acho que em 3, 4 aulas você não consegue raciocinar o que o professor Alisson elaborou nesse... Né? Cara, eu viajei, sinceramente. E o legal do vídeo é porque você tá, depois de publicado, você volta quantas vezes você quiser, né? Se você quiser revisar, ele falou ali, eu não peguei direitinho, você dá uma voltada aí no vídeo e aí fica à sua disposição, que é a que a gente sempre faz aqui no Colégio Tiradentes Concurso. Prof, inclusive também quero aproveitar aqui, desde já agradecer a todos os alunos, que não vou falar o nome de todos agora, mas quando o prof vai já sair para uma reunião aqui do colégio, mas assim, prof, no seu vídeo nós tivemos mais de 80 comentários. Tipo assim,
sim, quero dizer desde aqui, em nome de todos os nossos internautas, parabenizar o senhor pelo trabalho daquele primeiro vídeo, que foi o primeiro, mas foi bem explicativo, foi bem resumo, como esse também. Estou com o Jefferson aqui também, que é um aluno também que foi destaque agora no nosso Português Zero, daqui a pouco vai também um depoimento em Português do Zero. Amado mestre, para quem vai fazer essa prova hoje do Detran, o que você poderia indicar para poder finalizar? Fazer um resumo, dar uma lidazinha que ele fazer, prof. Né? Tempo tem. Dá tempo. A prova agora em março, a gente ainda tem praticamente um mês, hoje ainda são 8 de fevereiro. Então você tem que dar uma revisada nos pontos principais, naqueles temas que sempre caem na prova, né? A gente chama as maiores pedidas, quase que cadeira cativa. Numa prova como essa, olhando o programa do edital, não tem como ele não cobrar esse tipo de situação. Resolver as questões, tá certo? Dá uma olhada, né, um apanhado do que tem sido cobrado ultimamente pela banca, como é que outras bancas também têm cobrado esse assunto, porque esse programa do edital é um programa de circulação nacional, com exceção do que acontece aqui na história e na geografia do Ceará, e dá uma olhadinha também no programa de atualidades, né, os principais fatos que aconteceram também. A UES sempre gosta de cobrar isso aí. E aí, falando nisso, pois é, quando se tratando de exercício, prof. Isso, eu e o Brando, a gente então, pensando nessa reta final, a gente montou aqui um mini curso que vai começar agora dia 18 de fevereiro, depois do Carnaval. Vai ser top. Certo? E a gente vai fazer um encontro de 3 sábados aqui no Colégio Tiradentes, na sede Centro. Vai ser domingo à tarde, tá? A partir das 13 horas, de 13 até as 14 horas. E aí você, de 13 às 16 horas, perdão, tá, pessoal? De 1 até as 4. E aí você procura aqui o pessoal da coordenação, procura o show, que eles já estão aí com a autorização do seu desconto. Máximo, pode ir. Certo? Só dizer que assistiu o nosso vídeo, tá curtindo o nosso canal, e aí a gente então já libera um desconto. Para finalizar, profzinho lá embaixo, vamos curtir o Instagram do prof, Facebook, vamos lá, prof. Beleza. O Instagram é alisson.castro e o Facebook é Alisson Castro. Tá, moçada? Um forte abraço e até os próximos vídeos, as próximas dicas. Quem quiser alguma dica, é só soltar o tema aqui nos comentários, que aí a gente combina aí para as nossas próximas gravações. Beleza? Então, prof, Alisson, agora vai o canal da galera. Amado mestre, brigadão mais uma vez. Valeu, rapaziada. Um forte abraço. Estamos juntos até a sua nomeação. Valeu.